tem que entender o que é o método Paulo Freire, o que está acontecendo no Brasil. E aí eu falo como estudante de escola pública, como alguém que já teve a oportunidade de trabalhar em secretarias de educação, como Sobral, no interior de Ceará, e Salvador, na Bahia. Antes fosse que esse fosse o problema. Quando a gente vai para uma escola pública, o que a gente vê na prática são professores que foram muito mal formados para a prática, que estão sendo muito pouco valorizados, que estão abandonados ali. Eles se formam com uma formação extremamente teórica, chegam na sala de aula, não recebem nenhum tipo de apoio e têm que lidar com 45 estudantes, 50 estudantes. Eu sempre era o número 48 na minha escola. E eles estão lá, soltos, e assim, se virem. O problema está com vocês agora. E aí falta material. Eu vi professoras minhas imprimindo coisa, tirando xerox porque não tinha. E aí falta janela, e aí falta não sei o quê. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho mais essa realidade do Brasil e entender que não é um problema de ideologia. É um problema de uma educação que não chega. O Paulo Freire, enfim, seus estudos são reconhecidos em todo o mundo. Ele é um dos autores mais publicados por países que, enfim, tem uma tendência mais à esquerda, mais à direita, só que a gente sequer chegou nessa discussão no Brasil. Não dá para dizer se Paulo Freire funciona ou não no Brasil, e eu sou uma admiradora de, enfim, do quanto que ele defendeu a educação, mas não dá para dizer quando isso sequer foi implementado. O problema da educação no Brasil não é qual é o método que está sendo utilizado, é que não tem método. E aí, como, enfim, eu queria falar 1 milhão de coisas, mas só para resumir. A gente fala muito de Canadá, Singapura, Coreia do Sul, mas sabe qual é meu sonho para o Brasil daqui a 10 anos? Educação básica de Sobral, no Brasil inteiro, e ensino médio de Pernambuco. Vamos ver o que Sobral e Pernambuco fizeram, de novo, 10 anos, depois a gente tem que sonhar mais alto. O que eles fizeram? Gestão. Valorização da educação, opção política pela educação. Sobral acabou com indicação política para diretor escolar. De cada 4 cidades no Brasil, em 3 delas é o vereador que escolhe o diretor, o gestor da escola. Isso não tem a ver com esquerda e direita, isso tem a ver com compromisso com a educação. Sobral tem a melhor escola de formação continuada de professores, no interior do Ceará. Quando eu fiz o meu estágio lá e depois a pesquisa, o secretário brincava comigo, porque sou paulista. Não importei nenhum professor de São Paulo. Meus professores foram treinados pela minha rede. Quando a gente olha para Pernambuco, com muito menos recurso do que meu estado, inclusive. Mais da metade da rede em educação integral. Sendo que em outros países do mundo nem existe a expressão educação em tempo integral, porque 7 horas já é o mínimo. Então, só para dizer que quando eu faço essa crítica ao governo, e aí entendendo que por ser progressista tem uma visão de mundo muito diferente do governo, a minha crítica vai além dessa questão de esquerda e direita. É que ao focar tanto na questão da ideologia, a gente tem um MEC paralisado, que não avança a alfabetização, que não avança a gestão. E a gente tem problemas que são um pouco mais estruturais.